Lucas 24, do 13 ao 35, diz assim a palavra: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desde os últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó necios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e os reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardeu o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Pai, fala conosco por meio da palavra. Jesus, aqui está o texto em que o Senhor estava ali dialogando com 2 discípulos e eles não percebiam. Abre os olhos nesta noite, abre os olhos espirituais, Senhor, para que todos possam compreender as verdades e discernimento nesta noite. Abre, Senhor, o entendimento do teu povo que está em casa, que está aqui, para que possa compreender a tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto, esse fato acontece depois da ressurreição. A gente tem no contexto os discípulos, quando logo Jesus foi levado, eles se dispersaram. Se dispersaram com medo do Império Romano, com medo de sofrerem retaliações, todos se dispersaram. Mas aqui já é depois da ressurreição, logo no primeiro momento da ressurreição, a gente tem Jesus caminhando com esses 2 discípulos que vão se distanciando, vão andando. E a Bíblia mostra que nessa caminhada, nessa direção, que eles vão se distanciando de Jerusalém, Jesus aparece e começa a andar com eles, começa a ouvir a sua conversa, e é com um estranho no meio deles.
Quantas vezes a gente não está assim? Parece que Deus é um estranho, a gente está sozinho nas nossas lutas, sozinho na caminhada, sozinho nas lutas. Mas olha, irmãos, mesmo frustrados, eles estavam aqui frustrados, tristes. Aquele que eles tinham esperança de ser o rei dos reis, que de fato era, mas para eles, quando eles viram ali Jesus ser crucificado, ser sepultado, então para eles já era o terceiro dia. E olha que eles sabiam que as mulheres testemunharam que ele tinha ressuscitado, eles estão compartilhando isso, mas eles não estão crendo. Eles estão falando de todo o relato da ressurreição, eles testemunham do relato da ressurreição, mas não estão crendo. A incredulidade nossa de cada dia. Jesus ressuscitou, é o vencedor sobre a morte, sobre o pecado, e é como que se às vezes nós passamos por momentos como se não tivéssemos esse Cristo ressurreto. Mas ainda assim a gente percebe aqui que mesmo naquela condição de frustração, de incredulidade, eles estão conversando e falando. Então a gente percebe aí que se falamos de Cristo, eles chegaram perto. Verso 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porque eles estavam falando com lamento, eles estavam falando, mesmo com essa incredulidade, mesmo sem esse conhecimento das Escrituras que passou a ter depois, mas eles estavam com o coração ali, pesaroso no Senhor. Irmãos, quando eu leio esse texto, e aqui tem um ponto da reflexão que eu quero compartilhar com vocês, mas antes eu quero problematizar um pouquinho. Porque esse povo, quando a gente fala assim, não conhecia as Escrituras, Jesus vai fazer uma exposição das Escrituras para ele. Peraí, esse povo não conhecia nada das Escrituras? Não, conhecia sim. Os judeus conheciam. Inclusive, para alguém se tornar um judeu mesmo, um Israel de Deus, tinha que passar pelo batismo da lei. Tinha que saber os 613 preceitos. Esse povo sabia da lei. Esse povo conhecia a lei. Mas perceba que Paulo conhecia a lei ao ponto de ser zeloso. E no entanto, e sendo zeloso, sendo irrepreensível, mas não conhecia Jesus. E o que eu quero compartilhar com você nessa noite, diante de tantas coisas que tem aqui na reflexão, é que, irmãos, existe a palavra, existe a letra, existe o texto, que muitos poderão ler e até memorizar versículos, mas não ter do Espírito a revelação do texto, o entendimento do texto. Porque a palavra de Deus, a Espírito, ela se revela. Daí muitas vezes a gente ouve dizer assim, a palavra rema, aquela palavra que vem e assim alcança o nosso coração. Então quando você for ler a Bíblia, procure ler em Espírito. Quando você for ler a Bíblia, ore. Quando você for ler a Bíblia, peça o Senhor que abra o seu entendimento. Quando você for ler a Bíblia, peça o Senhor que te dê discernimento. Porque você vai enxergar o que ninguém nunca enxergou. De repente você está me ouvindo nessa noite e diz assim, eu já li a Bíblia 70 vezes. A Bíblia é sempre nova. A palavra de Deus, ela é sempre atual. Ela é uma fonte inesgotável. Então, diante da sua rua, diante dos seus problemas, não desconsidere a importância da leitura da palavra de Deus, porque ela é alimento. Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Estes homens tinham conhecimento sim da palavra, tinham conhecimento do Senhor, inclusive eram até discípulos. É nós discípulos, diz o texto. Só que às vezes, irmãos, quando a gente lê esse texto, a gente vai falar assim, e aí o texto vai dizer aqui que Jesus abriu o entendimento e tal. Sim, não é que eles eram leigos, não é que eles não conhecessem nada. E quantos de nós às vezes estamos presos com um problema, presos com uma situação, presos com a frustração, presos com a decepção, presos com as coisas do dia a dia.
E a gente não consegue mergulhar na palavra. A gente não consegue dar mergulhos profundos. E às vezes até pode ler, mas não consegue. Não consegue mergulhar. Então eles falavam de Cristo. E aí Jesus chega perto deles. Eles estavam indo. E essa aldeia era distante. 70 estádios. Era distante. Aí cerca de 9 quilômetros. Isso era muito chão para caminhar. Muito chão. E eles vão caminhando. Ele nunca está longe quando o coração do seu povo está triste. Diz aí o verso 17. Então lhes perguntou a Jesus: que é isso que vos preocupa? Eles estavam preocupados. E de que ides tratando à medida que caminhais? E o texto diz que não somente estavam preocupados, mas estavam entristecidos. E eles pararam entristecidos com os fatos. E não sei como está o seu coração, se você está triste, se você está alegre, mas saiba que o fato de você estar triste, se tiver alguém aqui triste ou nos ouvindo em casa, saiba que há o Senhor que é muito maior do que essa tristeza. Existe aquele que tem uma unção de alegria, aleluia, que pode inundar o teu coração. Jesus sabia da tristeza destes homens, Jesus sabia da preocupação. Inclusive ele fala 2 discípulos. O nome de um é Cleopas, o outro não sabe. Então, até quem levante aqui a possibilidade de ser um casal. Mas geralmente se pensa que ser 2 homens, 2 discípulos, que pode também vir a ser uma esposa também ser discípulo. E aí fica no masculino, né? 2 discípulos. Ele muitas vezes está ao nosso lado, sem que o reconheçamos. Você pensa estar sozinho e não está. Na verdade, nós nunca estamos sozinhos. Ele é, para início de conversa, ele é onipresente, ou seja, todo presente. Ele é o Emanuel. Quando eu digo que ele é onipresente, é porque ele é todo presente mesmo. Deus é presente, ponto. Isso quer você seja crente, quer não seja, quer crer nele, quer não crer, ele é presente, acabou. Agora, se você já é da turma que crê, ele é aquele que está presente e te dá a entender, a saber que ele está com você. E você entende que ele está com você. Mas por um momento de frustração, decepção, de tristeza, e essa tristeza inunda o coração, e aí de repente a esperança fica lá distante, né? De repente a fé se põe distante, e a incredulidade se instala, a desesperança se instala, a tristeza se instala. Ele continua ali presente. Ele continua presente. Amém? Ele continuou presente. Então muitas vezes você está aí com tristeza, preocupado, pensa que ele não está, mas ele está. Muitas vezes está ao teu lado aí. E ele escuta pacientemente. Ele estava ali escutando pacientemente esses discípulos caminhando. Aí diz o versículo 18, que o Cleopas respondeu: tu és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências dessas últimas coisas, nos últimos dias. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Ele escuta pacientemente as nossas dificuldades, percebe o nosso amor, junto com a nossa descrença. Senhor maravilhoso, não é? Eles estão ali olhando para Jesus, falando com Jesus, mas sem entender que é Jesus. Tu és o único, como pode? E eles estão falando com Jesus, mas para eles é um estranho, é um estrangeiro. Não é só estranho, não, é alguém que é como se nem tivesse em Jerusalém, apareceu. Você é o único em Jerusalém que não sabe. Os outros falam, é aquela notícia que repercutiu, que impactou a cidade, que todo mundo sabia. Inclusive quando Jesus morre lá na cruz, é colocado escrito em 3 idiomas,
para que todos pudessem ler, inclusive zombar. E a cruz está no Gólgota, no monte, no alto, mas à beira ali daquele monte havia uma estrada que passava, e por isso colocaram em letras garrafais, em cima da cruz, Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, em 3 idiomas, para que todos pudessem zombar, escarnecer e saber que ali estava crucificado o Rei dos Judeus. Então eles estão dizendo, você é o único. E aí Jesus no 19 diz, quais? E eles foram explicar. O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras? Aí, sabia ou não sabia? Sabia, Jesus era poderoso em obras e palavras diante de Deus, de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele a quem ia redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o 3º dia, Jesus está ouvindo pacientemente. Eles estão falando. Quantas vezes a gente está assim, né? Falando qualquer coisa, que a gente pensa até que tem sentido, pensando que são necessários. A gente está falando um monte de coisa para Deus, pensando que são necessários. Eles estão aqui falando, dando um monte de informações, pensando que é necessário, né? Falar. Lembra daquela expressão que o Senhor disse assim, que ele já sabe tudo? Jesus disse, entra no teu quarto, fala ao Pai, de secreto, e ele já sabe todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Olha, irmãos, a gente na oração precisamos ser diretos, objetivos, sem arrudeios. Não precisa fazer um floreado. Não é que você vai fazer um discurso na sua oração para convencer Deus do amor. Ele já é amor. Você não precisa fazer uma pregação para Deus. Ele já é misericórdia. Você não precisa fazer uma oração, uma pregação dessa oração para Deus. Às vezes a nossa oração para Deus é como uma pregação para a gente convencer Deus da justiça, para a gente convencer Deus do amor, para a gente convencer Deus do perdão. Não precisa nada disso. Ser direto, ser objetivo. Mas mesmo assim ele está ouvindo pacientemente toda a fala. Estou ouvindo. Ele tem paciência contigo, ele tem paciência comigo, amém? Que às vezes a gente precisa falar, isso é até uma terapia, né? Ele precisa falar, ele está lá ouvindo. Todo o relato deles, do Cristo, dos sacerdotes, do Império Romano, do que aconteceu, Jesus está ouvindo pacientemente. É bom falar de Cristo com desconhecidos pelo caminho. Eles estão falando de Cristo para Cristo, mas você não quer para um desconhecido. Você já parou para pensar sobre isso? Você falar com Deus, mas o que a gente conhece de Deus é pouco, e fica parecendo que ele está falando com Deus que a gente nem conhece direito. Irmãos, o que a gente conhece do Senhor é muito pouco. Irmãos, Deus é grande, mas é muito grande, de maneira que a mente humana não pode compreender, mas o Espírito pode. Aleluia! O teu Espírito é capaz de entender, porque o Espírito de Deus certifica com o nosso coração que somos seus filhos. E pelo Espírito se compreende todas as coisas. Não é com o intelecto, não é com a mente. Por isso, o cerne da mensagem nessa noite é ler a palavra, é se orar, é se relacionar com o Senhor, mas pelo Espírito. A mente não é suficiente, o humano não é suficiente, mas no Espírito a gente entende. No Espírito a gente entende. As coisas do Senhor, elas são discernidas espiritualmente. Nós precisamos mais do que testemunho dos outros. Nós precisamos, de fato, ter com Ele um relacionamento. Verso 24 aí, né, de Lucas 24, a gente vê a palavra aí dizendo o seguinte, que de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão dos que disseram as mulheres, mas não viram
O testemunho dos outros não importa, você precisa ter o seu. A experiência dos outros com o Senhor não importa, você precisa ter a sua experiência. Aleluia! Cada um precisa ter a sua experiência. A experiência do pai não sai para o filho, do filho não sai para o pai. Cada um precisa ter com Deus a sua experiência. Eles estão relatando que ele ressuscitou, mas não foram eles que tiveram a experiência, eles não estão crendo. De fato, alguns foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, porque, aqui eu li o verso 24, mas isso ele já vem falando desde o verso 22, verso 23. É verdade também que algumas mulheres, não é apenas uma, algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, de madrugada ao túmulo, e não achando nada, o corpo de Jesus não estava lá, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Alguns dos nossos foram ao sepulcro, Pedro e João foram lá, também testemunharam, e eles estão dizendo, alguns, além das mulheres, testemunharam, não viram. Esses dois aqui, precisavam também ter a sua experiência. Cada um precisa ter a sua experiência. A experiência do outro vale para estimular você até a sua. Nós vimos aqui hoje de manhã na oração, uma pessoa relatando o testemunho de uma casa em que tem nessa casa, nessa família, uma pessoa que é crente, ora, Deus abençoa, é uma família que vive usufruindo de muitos milagres do Senhor, mas só uma pessoa dessa casa é crente, e os outros usufruem da resposta da oração das pessoas, usufruem de muitas bênçãos, livramento, proteção, cura, milagres, testemunhado, mas eles não buscam ter a sua experiência. Tem esses ainda que usufruem, mas não buscam ter a sua experiência. Eles aqui estão se distanciando, mesmo sabendo da experiência, mas estão se distanciando de Jerusalém. Estão se distanciando. Assim muitos vão se distanciando. Ninguém pode viver por muito tempo sob uma mera recordação. Fica lá só recordando. Assim eles estavam, só recordando. Ei, isso aqui é muito comum, viu? Tem crentes que tiveram suas experiências com o Senhor lá no dia da conversão, ou depois ainda manteve algumas experiências nos primeiros anos de novo decidido. Quando eu era novo decidido, lá um tempo atrás, como eu evangelizava, como eu falava no Senhor, como eu orava, quando eu lia a Bíblia, o Senhor falava comigo, parece que o texto saltava e ministrava, e eu me envolvia com o texto se envolvia comigo, e era uma mistura. Quando eu orava, havia um quebrantamento, um choro, eu me banhava de lágrimas, lá de memórias, de recordações. E aí uma frieza. Quanto tempo tem que você não se quebranta na oração, na palavra, diante do Senhor? Isso vai se tornando uma cegueira. Não consegue enxergar o Senhor de forma vivencial. Esses homens estão aqui conversando com o Senhor, estão cegos. Gente discípulo, gente que conhecia a Bíblia,
Eu vou citar outro camarada que conheceu. Lembra daquele jovem lá que foi perguntar a Jesus o que fazer para ter vida eterna? E Jesus disse: guarda os mandamentos. Eu tenho feito isso desde a minha infância. Vai, vende tudo quanto tens e me segue. E ele, por amor de dinheiro, não foi. E eles conheciam toda a palavra. Então eu estou falando aqui, para muito mais conhecer a palavra, é ter uma vivência em espírito com o Senhor. Uma caminhada em espírito. É a leitura da Bíblia em espírito, é uma oração, um relacionamento de espírito, e viver em espírito com o Senhor. Porque nós nascemos do espírito, e pelo espírito nós devemos viver. Não vira religiosidade. Você passa a ter uma vida como um ritual religioso. O religioso, ele se contenta com ritual. Ler a Bíblia é um ritual. Orar como um ritual. Vir ao culto, o ritual. Dia do culto, a agenda da semana. Então, opa, é dia de culto, eu tenho que ir lá no culto. Então, entra e sai cumprir um ritual. O religioso se contenta com o ritual. A gente não pode se contentar com isso. Precisamos vivenciar no Espírito, nosso Espírito com o Espírito do Senhor. Tem que haver essa ligação. Então não dá para viver por muito tempo sob uma mera recordação. Precisamos de uma experiência atual e vital com Cristo. O Senhor chega para esses homens aqui, diante dessa cegueira, dessa frieza, dessa distância toda, e diz: honestos. E nem assim eles abrem os olhos. Eles não enxergam não que é Jesus dizendo: honestos. Verso 25: tardo de coração para crer. Tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Aquele de quem eles diziam: tu és o único que não sabe nada, começa agora a entrar no assunto. Eles estavam falando de Jesus para Jesus, e Jesus agora começa a falar dele mesmo para esses discípulos, lá pelos profetas, por Moisés, por toda a Escritura. Quando diz falar por Moisés, é falar por Gênesis, por Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os 5 primeiros livros, Pentateuco, os 5 livros lá que Moisés escreve. Começa de lá de Gênesis, quando diz aí no verso 25: honesto de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrar na sua glória. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E eles estão ouvindo Jesus. Lá na frente a gente vai ver que ele dizia assim: ó, quando ele falava, o nosso coração ardia. Ou seja, testificando que o que ele estava falando era verdade, mas não conseguia enxergar o Cristo. Gente, isso existe. Isso existe. Isso aqui é limitação, isso aqui é cegueira, limitação humana. E aqui não é uma coisa do inimigo que chegou ao entendimento, como está lá escrito em Coríntios, não. Lá em Coríntios 4 fala do inimigo que chegou ao entendimento dos incrédulos, não. Aqui é coisa do humano mesmo. Essas limitações existem. Olha que eu citei o apóstolo Paulo, conhecia toda a lei, mas não conhecia o Senhor. Esses homens aqui estão conhecendo tudo. E para você ainda entender um pouquinho mais disso, veja bem, o verso 16 diz: os seus olhos, porém, estavam como que? Impedidos de o reconhecer. Quer ver mais? Verso 31, só para pular, depois a gente volta lá onde estávamos. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Quando é que os olhos dele foram desaparecer? Na hora da oração, de agradecer pelo pão.
Jesus fez uma exposição de toda a Escritura e os seus olhos não se abriram. Aí lá na frente os olhos se abriram. Só que para além disso aqui, botar um pouquinho mais de interrogação na sua mente. Eu quero hoje mais é provocar mesmo do que botar você para pensar. E os discípulos? Os discípulos que caminharam com ele 3 anos. E ele havia dito de que tipo de morte seria, de que maneira iria ser a sua morte. E ele disse, parece que isso sai tudo da sua mente. Diz aí o verso 45. Agora falando para o discípulo, não mais para esses 2, mas para todos os discípulos. A Bíblia diz no 44, para ficar melhor o entendimento, a seguir Jesus lhe disse, são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, e importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ei, peraí. Esses discípulos, caminhando 3 anos, estava ainda com a mente sem entender, vendo milagres. Eles tinham entendido, claro que eles tinham entendido. Eles estavam seguindo Jesus. Pedro não ia deixar azeite para seguir o Senhor sem ter entendido nada. Mateus não ia deixar a coletoria sem ter entendido nada. Eu quero que você entenda nesta noite, aleluia, que o que eu sei, o que você sabe, é muito pouco do muito que temos nele para usufruirmos. É muito pouco, irmãos. 3 anos ali caminhando com Jesus, testemunhando de milagres, sobre milagres, sermão sobre sermão. Parece que foi nada para esses discípulos. Parece que não foi nada. Ele ressuscita e para eles é como se não tivesse ressurreição. Vocês não conseguem entender isso não? Entre a cruz e a ressurreição, 3 dias apenas. Botou esses 3 anos a 0, porque fugiu todo mundo. Então ele ressuscita, vai atrás de cada um deles, abre o entendimento para compreender a Escritura que ele já tinha falado várias vezes. Quantas vezes, preste atenção, quantas vezes Jesus ensinou, quantas vezes Jesus falou, e houve um momento deles não entenderem, e em particular, como por exemplo em Mateus 13, a parábola do semeador. Vem cá, senhor, peraí, explica esse negócio para a gente, não entendeu nada. E ele explica, quem é que é professor? Você está ensinando, você está precisando que o aluno está aprendendo, né? Aí chega lá, vai fazer o teste para mim. É um instrumento de avaliação, né? Teste, a prova, uns criticam os instrumentos de avaliação aí para medir esse conhecimento, para saber até que ponto ele está tendo essa interação aí entre o saber. É claro que alguns não respondem porque fica ansioso, não respondem por uma série de razões, mas você vai ver que, ou às vezes até tira um 10, mas não entendeu nada, decorou. Quem é aqui no tempo que a gente tinha que decorar os questionários, não estamos mais nessa fase da educação do decoreba, como era antigamente dito, mas tem gente que até tira uma boa nota, mas você vai ver, se for espremer mesmo, entendeu muito, pastor. Conseguiu ali acertar, mas... Por isso que essa questão da avaliação, isso é muito questionado, e aí, mas de qualquer forma tem que ter um parâmetro. Então Jesus, como mestre, essa relação entre discípulos e o mestre, nessa caminhada de 3 anos, você vai ver que houve vários momentos, mas é como se tivesse zerado tudo, nada tivesse ali ficado na mente deles, todos eles se dispersaram. Então aqui, ele abre-lhes o entendimento. Diz aí a Bíblia, verso 45, que abriu o entendimento. Lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras
E você pode dizer nessa noite: Senhor, abre o meu entendimento. Deus, abre o meu entendimento. Deus, abre o meu entendimento. Irmãos, isso é sério, porque esses discípulos nunca mais foram mesmos. Desse momento aqui agora, eles recebem a ordem para ir para Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. É nesse momento aqui que Jesus então abre o entendimento deles. Diz o verso 46: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressurgir dentre os mortos no terceiro dia. Isso aqui Jesus tinha falado várias vezes para eles. Em que seu nome se pregasse arrependimento, e vai ser testemunho dessas coisas. Verso 48: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecer e correr na cidade, até que do alto seja revestido de poder. E aí a Bíblia diz no 50 que ele, enquanto está ali, naquele lugar, naquele monte, ele começa a subir, vai abençoando o discípulo, e começa subindo, e aí desaparece até que a nuvem vem e oculta no céu. Diz verso 51, sendo elevado para o céu, os discípulos retornam então ali para Jerusalém, e cheios de júbilos, louvando a Deus, alegres, felizes, porque foram renovados, foram fortalecidos, sua mente abriu para compreender. Mas é interessante aqui que eles recebem o Espírito, né? E aí a Bíblia diz que o Espírito da verdade, gosto mais desse texto, nos conduzirá em toda a verdade. O Espírito da verdade conduzirá a toda a verdade. O Espírito da verdade conduzirá a toda a verdade. João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos leva a toda a verdade. Agora, eu quero fazer uma pontuação dizendo o seguinte: Oséias 4:6 diz o quê? O meu povo é destruído, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Por falta de conhecimento, o povo é destruído. Por falta de conhecimento, esses discípulos estavam aqui, todos eles, os 12, esses dois, tudo perdido aí. Como ficaria a fé cristã? Graças a Deus que Ele reuniu todos, abriu entendimento. Você que está reunido em casa, está reunido aqui, pede para Ele abrir o entendimento. Eu sei que tem pessoas que lêem a Bíblia e não entendem nada, porque é espiritual. E alguns até têm entendimento cognitivo, mas não desce para o espírito, fica só na mente. Tem interpretação do texto, pode até tirar 10 numa prova de hermenêutica, no que diz respeito à interpretação, como tirou 10 o doutor da lei em Lucas 10. Em Lucas 10 a Bíblia diz que o doutor da lei, para experimentar Jesus, foi lá perguntá-lo o que devia fazer para herdar a vida eterna. E Jesus responde para ele a pergunta dizendo assim: como você lê a lei, já que era doutor, e como interpreta? E aí ele diz, resumindo, de forma resumida, ele diz: ao Senhor teu Deus, só ao Senhor Deus amarás de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus deu 10 na interpretação dele. E disse: interpretaste bem. Deu 10 na expressão minha aqui, entendeu? Não está sendo lá no texto não, mas Jesus disse: interpretaste bem. Então, você acertou. Então deu 10. O irmão Domingos aqui, de vez em quando, eu dou um ponto para ele. Mas teve um dia que eu teria um ponto. Ele disse: não, eu vou ganhar meu ponto de novo. Teve um dia aqui que a gente, no texto, a gente gostou demais aqui pela manhã. Ela não é, pastor José, é bom demais. Só que aí o irmão José Carlos ali, aí o irmão Domingos, eu fiz aqui uma pergunta, assim, que tinha uma pegadinha na pergunta, né? Mas o do irmão Domingos matou a charada. Ele disse: ó, irmão, vou dar 10 para você. Hoje eu não vou dar um, não, vou dar 10. Só que aí depois, lá na frente, ele fez uma outra frase: ó, menos uma agora. Aí não vai recuperar meu ponto. É bom demais aqui de manhã, gente. Então Jesus, para aquele doutor da lei,
Você interpretou bem, mas aí Jesus agora fala de outra coisa. Olha, ele estava entendendo a lei, mas não estava entendendo Jesus. Não estava entendendo o amor. Deus é amor. E Jesus diz assim para ele. Ele pergunta. Depois dele dizer, falar disso aí, Jesus diz, vai, pratica e terás vida. E ele vai dizer assim, e quem é o meu próximo? É aí que Jesus Cristo conta aquela experiência lá do samaritano, que encontra o homem caído à beira do caminho. E ao término, Jesus diz, quem foi o próximo daquele? Aí ele tem que dizer, a duras penas, o samaritano. E Jesus diz, então vai e faz o mesmo. Em João 5,39 está escrito, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em Mateus 22,29 está escrito, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. No Salmo 119, versículo 18, aí a palavra diz, o salmista falando, desvenda os meus olhos. Desvenda os meus olhos. Olha que oração linda do salmista. Nessa versão que está aqui sendo projetada, abre tu os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Na outra versão diz assim, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Nós precisamos fazer esse tipo de oração. Senhor, abre os meus olhos, abre o meu entendimento. Como eu falei lá em 2 Coríntios 4, 3 e 4, fala do príncipe deste século, o inimigo, que serve o entendimento dos incrédulos. Mas olha, irmãos, o Davi disse, ainda citando aí o Salmo 119, no verso 9, como purificará o jovem o seu caminho? Como essa geração vai purificar o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Só que a palavra de Deus tem sido colocada em xeque. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Não contém, ela é a palavra de Deus. Amém. Irrefutavelmente. Então, Salmo 119, verso 9, 10 e 11, tem aí o salmista fazendo a pergunta e ele mesmo respondendo: como purificará o jovem o seu caminho? Observando a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E agora, irmãos, no Novo Testamento tem uma coisa interessante. Eu vou citar Jeremias, preste atenção aqui para a gente fechar. Isso aqui é muito longo, porque isso aqui é pelo Espírito. Veja bem, se não for a Jesus abrindo entendimento e pegando assim, ó, abrir assim, botando a palavra lá dentro daquele discípulo, ó, nada a ver. Se não for Jesus aqui, ó, abrindo tua cabeça, a minha, não adianta. Não tem pregador que faça. Em Êxodo 31:18 diz que a Bíblia, o primeiro texto foi escrito com o dedo de Deus. Foi Deus que escreveu lá, ó, nas tábuas da lei, nas pedras. Foi o dedo de Deus. As duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Quem primeiro escreveu foi Deus. Com o seu dedo, diretamente. Aqui, logo no primeiro texto, primeiro escrito, não foi, os outros foram homens inspirados por ele, pelo Espírito dele. E eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Uma certa feita, aqui o nosso vizinho, Nelson, lá da farmácia, ele disse assim, uma certa pessoa questionando a Bíblia, Nelson, católico, e ama a palavra de Deus, e crê na palavra de Deus, ele disse assim, uma certa pessoa questionando a Bíblia, e achando que a Bíblia tem que ser atualizada, não é esse fato novo agora não, viu? Isso tem tempo, são alguns anos aí atrás. E aí ele disse, ó, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Os 10 mandamentos, tem algum que está desatualizado?
Nunca teve nenhum deles desatualizado. E cada momento da história, se você for lá e ler, é mais atualizado ainda. Você ficou sem resposta. Escrito pelo dedo deles. Mas este Deus que escreveu em tábuas, esta Bíblia que um dia foi escrita em tábuas, em pedras, depois em couro, depois em pergaminho, nos rolos, e agora aqui no papel, né? Pergaminho. Também digital, no smartphone, aí você tem a Bíblia. Online, abre lá o computador e você tem a Bíblia. Ela continua sendo a palavra de Deus. Não deixou de ser, nem deixará. Jesus disse as minhas palavras. As palavras que eu vos tenho dito são vida. João 6,63. As minhas palavras são espírito e vida. Em João 24,36 diz que as minhas palavras passarão céus e terra, as palavras jamais passarão. Mas eu quero destacar que é Êxodo 31,18, escrito pelo dedo de Deus. E em Hebreus 8, versículo 10, 11, 12. Eu sei que o tempo está aqui chegado, mas Hebreus está citando Jeremias 31. Por favor, primeiro Jeremias. Jeremias 31, 33 e 34. Olha o que nos diz Jeremias 31, 33 e 34. Ou só o 33 e 34, para ficar. Jeremias 31, 33 e 34. Olha o que diz a palavra aí. Jeremias está profetizando, dizendo que chegaria um tempo em que a palavra seria colocada no nosso coração. 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daquele dia, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escrevereis, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia! Aleluia! Sabe por que, meus amados? Porque isso aqui já se cumpriu na minha vida, na tua vida, quando no Novo Testamento veio o Senhor Jesus, abriu o nosso entendimento e veio o seu Espírito que gravou em nossos corações. Agora veja lá em Hebreus, no capítulo 8, verso 10, 11 e 12, você vai ver que está esse mesmo texto. Quando os hebreus estavam ali esfriando na fé, os hebreus estavam ali esmorecendo na fé. A carta aos hebreus é uma carta que lhes traz encorajamento, mostrando a supremacia de Cristo em relação a Moisés, o sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio levítico. Jesus superior aliança. Então aí na carta aos hebreus você tem isso no capítulo 8, versículo 10. Esse mesmo texto de Jeremias. Olha que lindo. E aí repete também lá em Hebreus 10. Isso acontece aqui na carta aos hebreus 2 vezes. Hebreus 8, verso 10, 11 e 12. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daquele dia, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Você, aqui quem é da área, não precisa ser da área gráfica, da imprensa, para saber o que é imprimir um texto. Quem já atuou desde a tipografia, de tipo, para imprimir, que tinha as letras em madeira ou em chumbo, para imprimir. Pronto, aqui está Pedinga, a turma do gado, tem o ferro, que chega ali, com o ferro para ferrar, então vai lá e queima o couro do animal, e fica ali a marca, ou a letra, ou o número.
Então o Senhor veio aqui, ó, e marcou os nossos corações. Imprimiu. Você consegue entender o ferro lá no gado? Marcou, está marcado, pronto. Um animal bem ferrado não tem como. Helenice, a senhora aí, fazendeira, dá para só se cortar, né, ali, fizer uma cirurgia, e alguém vai ver que foi fraudou ali, tá bom? Aí tem alguém mexendo ferro. Aqui tinha um ferro. Isso aqui, essa região aqui, geralmente já sabe onde é a região do ferro, ali na traseira do animal. Mas o Senhor imprimiu em nossos corações. E tem um detalhe, agora essa turma moderna aí, que sabe o que é uma impressão a laser, ou as impressões mais antigas, ainda antes da laser, a impressão da tipografia, ela imprimia, a tinta não desmancha, a tinta não sobe. Mas se a impressão era da tipografia, a máquina de impressão, ela imprime assim, ó, imprimir, apertava o tipo com a tinta, com o papel, que chegava a marcar. Às vezes quando a gente apertava um pouco, havia um aperto maior na impressão, esse imprimir de um aperto, que o papel, você passava aqui o dedo do lado e você via, ficava um pouco tipo alto relevo do outro lado. E isso era um erro, a gente não podia fazer daquele jeito. Mas aí, hoje você tem essa impressão a laser, você tem impressão a jato de tinta. A impressão a jato de tinta, bateu uma águazinha, borra tudo. Não, aqui essa impressão no coração, aleluia. Não tem satanás, não tem demônio, não tem religião que arranque, que tire. A palavra de Deus sendo impressa por Deus no teu coração, ninguém vai arrancar, ninguém vai remover, ninguém vai tirar. Diz o texto, o Senhor na sua mente. E aí é interessante, irmãos, porque quando fala coração, aí lembra logo, né, do aparelho aqui que bom você, não, na mente, que é o entendimento do coração. E mente não é cérebro, mente é abstrato, não é o concreto, não é um órgão. Olha que coisa interessante. Na mente, na tua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Mente e coração, a ideia de razão e de emoção. Interessante. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Gente, isso é lindo. Aí lá em 1 João 20, a gente vai ver, dizendo o seguinte, 2,20, no 27 vai dizer assim, que vós tendes a unção, o Espírito, e que não necessitais de que ninguém ensine, porque foi esse Espírito que veio sobre os discípulos. O Senhor abriu o entendimento. Esta palavra agora com o Espírito é selada, é gravada em nós. E não tem como. Não tem como. Isso você vai ver ainda aqui se repetindo em Hebreus 10. Hebreus 10, versos 16 e 17. Vai mais uma vez repetir o que está lá escrito em Hebreus 8. Então, irmãos, muito mais que pedra, que em couro, está aqui escrito, ó. Não tem como arrancar. Agora, você, nós precisamos ler essa palavra. Comer essa palavra, ruminar essa palavra. Lá em Ezequiel 2 diz, o Senhor diz, põe de pé e falarei contigo. E o texto não diz, mas dá a entender como se Ezequiel se demora, deitado ou sentado, não sei. E aí o Espírito de Deus vem, pega Ezequiel e põe de pé. Porque Deus tem pressa em te pôr de pé, diante da sua palavra, como pôs de pé os 2 discípulos no caminho de Emaús, como pôs de pé todos os seus discípulos, a sua igreja, para crer no Cristo ressurreto, e proclamar o Cristo
Cristo ressurreto, porque a mensagem do Evangelho é a mensagem do Cristo vencedor. Em Apocalipse 10, também nós vamos ver, a Bíblia mostra Deus falando com João, mas parece dar-nos a entender o texto, que é como se João se enfraquecesse, e aí ele precisasse comer, e no capítulo 10 aí de Apocalipse diz, olha como que eu te dou, e aí foi dado a ele o anjo, trouxe para ele o rolo, trouxe para ele o livro, Apocalipse 10, do 8 ao 11, e João disse que ele teve que comer o rolo, comer o livro, comer a palavra, a mesma experiência que Ezequiel teve no capítulo 2, que vai até o capítulo 3 de Ezequiel. João começa a comer a palavra, mas da mesma forma que Ezequiel, Deus tinha urgência que Ezequiel começa a palavra para profetizar nações, aqui também em Apocalipse, João tinha necessidade de comer o rolo, comer a palavra, para continuar profetizando. João estava profetizando, está aqui o livro de Apocalipse, e chega um momento, irmãos, que ele é convidado a até comer mais a palavra, e o anjo leva a palavra para ele, e Jesus disse, nem só de pão vivo, mas de toda a palavra que está levou ele, você precisa comer a palavra. Você está fraco? Coma a palavra. Coma a palavra. João comeu. 10, tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel, quando porém eu comi, no meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aqueles 2 discípulos tinham muito para profetizar, tinham muito que propagar o Evangelho. Todos os discípulos de Cristo, toda a comunidade cristã ali, do pós-ressurreição, precisava ser marcado com essa palavra, comer o livro, comer a palavra, para profetizar a palavra, pregar a palavra. E Paulo vai dizer para Timóteo, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Então, irmãos, com a palavra, lê a palavra, mas olha, com entendimento. Amém? Deus abençoe o nome de Jesus.